Olá a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês nessa segunda mostra de pesquisa sobre violências contra as mulheres. O trabalho que será apresentado, ele está intitulado como Entre Construções e Naturalizações, reflexões acerca do processo de essencialização do feminino. Eu me chamo Wellington André dos Santos Silva. Atualmente eu estou vinculado ao programa de pós-graduação em Crítica Cultural, ofertado pela Universidade do Estado da Bahia, Campus 2, Alagoinhas, na condição de mestrando. Sou graduado em Psicologia pelo Centro Universitário UNIRB e sou integrante do grupo de estudos em Resiliência, Educação e Linguagens, GEREL, CNPq, UNEB. E para a construção do nosso estudo, nós adotamos como objeto de pesquisa o fenômeno da violência de gênero, no qual nós buscamos materializar uma investigação acerca dos aspectos históricos e sociais que se construíram ao longo da história em uma sociedade de matriz patriarcal. Como justificativa, nós apresentamos que a materialização de estudos que tenham por objetivo a desconstrução das roupagens naturalizadas acerca da mulher é, antes de tudo, um caminhar que visa romper o silêncio, que camufla a discriminação, o preconceito e a desigualdade de gênero, uma vez que estas manifestações se arrastam até os dias atuais. Para a concretização do nosso estudo, nós adotamos a metodologia de pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa e de caráter descritivo, e os dados que vão compor nossa análise, eles foram coletados em livros, revistas, periódicos científicos e repositórios virtuais. E dentro da nossa fundamentação teórica, alguns aspectos são importantes de serem apresentados nesse momento. Dentre eles, nós vamos expor as transformações sociais e como essas transformações sociais elas desencadeiam mudanças também em determinadas organizações ou estruturações de uma sociedade. Então, Bly apresenta que as transformações que ocorreram não se deram num plano linear e unicamente progressista. E vale salutar que essas transformações aqui elas estão sendo pensadas tomando como ponto central o fenômeno de gênero. Porque dentro das duas primeiras grandes guerras, como os homens eles estavam voltados para o fronte, as mulheres acabavam sendo requeridas e solicitadas a desempenharem atividades que até então eram feitas ou executadas por homens ou pelos homens. Mas quando esse fenômeno guerra, eles cessavam e os homens retornavam e poderiam assumir seus postos, as mulheres novamente eram reconvocadas a assumirem as suas posições anteriores, de cuidadora do lar, de responsável pela maternidade. E dentro desse jogo, nós vamos percebendo um ideário que coloca a mulher como um sujeito responsável simplesmente pela maternidade e pelo cuidado do espaço do lar, e sua inserção no campo social não se dá ou não deve se constituir dentro de um contexto de normalidade, mas simplesmente um contexto de excepcionalidade, como nós vamos perceber com as duas grandes guerras. Dentro desse contexto histórico, Matos e Borelli vai apresentar que uma das maiores transformações nos últimos 100 anos foi a presença marcante da mulher no mundo do trabalho. Mas vale salutar que essa inserção, ou essa transformação, não se deu e ainda não se dá em um nível de equivalência entre os gêneros. E dentro também dessa conjuntura ou dessa construção social, é percebida uma disparidade muito grande ainda nos cargos de liderança, onde nós temos principalmente homens brancos, heterossexuais, assumindo os postos com maior destaque, com maior status social. E isso vai ganhar sustentação a partir de uma sociedade de matriz patriarcal que está posta e imposta, e com ela a requisição do lugar do masculino e do feminino. E dentro dessa conjuntura, a mulher, para ser interpelada como digna e portadora dos princípios morais, deveria ser até as tarefas domésticas e reprodutivas. E quando nós vamos fazendo essa mapeamento, nós vamos perceber que as sociedades, elas impõem padrões comportamentais desejados para cada gênero, ou seja, papéis naturalmente masculinos e papéis naturalmente femininos. E quando nós pensamos esse naturalmente, nós estamos
pensando a partir do processo de naturalização de produções sociais históricas, que, ao serem naturalizadas, são interpeladas e compreendidas como fenômenos inerentes a determinada natureza, ou uma natureza feminina ou uma natureza masculina. E dentro dessa posição, o homem ele assume uma posição de soberano, cuja organização confere a esse homem a possibilidade, ou conferia a possibilidade de deliberar sobre a vida da mulher. Durante um largo período na história, o homem poderia assassinar ou matar a mulher para restituição da sua honra, em casos de adultério mais especificamente. Então, nós vamos percebendo mudanças dentro desse jogo social, mas que, embora as mudanças sociais ocorram, a mentalidade ainda apresenta consigo resquícios de uma estrutura patriarcal e hierarquizada, onde a mulher assume a base e o homem, na posição de ser soberano, assume o topo. Nós vamos percebendo a importância de se colocar em debate e discussão determinadas organizações, porque essa estratificação e essa organização social faz muitas vítimas atualmente. Por quê? Nós vamos percebendo a construção de novas roupagens ao longo dos anos. No ano de 2020, foram registrados 3.913 casos de homicídios contra as mulheres. E um dado muito significativo e importante de ser destacado, é apresentado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública no ano de 2020, descreve que houve um declínio de 7,4% no registro de lesão corporal contra as mulheres, onde nós vamos ter uma taxa inicial de 229,7 a cada 100 mil mulheres, para 212,7 casos para cada 100 mil mulheres. Contudo, esse declínio de 7,4% não decorre de um cessar da violência contra as mulheres. Por quê? É importante destacar o ano em que isso ocorreu, 2020, um ano pandêmico. Como muitas instituições estavam fechadas como medida de contenção da disseminação do vírus Covid-19, muitas mulheres estavam impossibilitadas de se dirigir a esses espaços, assim como, em decorrência do isolamento social e do processo de quarentena, muitas mulheres estavam convivendo com seus agressores. Fator também que implica em uma dificuldade de mobilidade dessas mulheres para as instituições responsáveis por fazer o registro dessas denúncias. Então, é importante destacar que esse declínio de 7,4% não deriva de uma superação do fenômeno da violência de gênero, mas, nesse contexto de 2020 especificamente, desse contexto pandêmico, nós vamos perceber um ponto que esse declínio deriva de uma dificuldade das mulheres em se dirigirem aos espaços responsáveis pelo devido registro. E quando nós fazemos o apanhado de todos os dados que foram levantados, nós vamos perceber que as construções patriarcais que se deram ao longo da história é um fenômeno presente e atuante ainda na nossa sociedade. E, embora existam avanços, há muito ainda a ser trilhado e conquistado, porque nós vamos percebendo que essa estrutura patriarcal, ela se faz presente numa mentalidade social e individual que ainda busca validar determinadas posições e estratificações partindo da ideia de gênero. Ou seja, o gênero é visto como um ponto de estratificação e hierarquização dentro de uma sociedade, onde determinadas posições são naturalmente conferidas aos homens e outras posições são posições naturalmente conferidas às mulheres. Então, isso reforça a importância de se colocar em debate as discussões acerca desse combate, desse enfrentamento à violência de gênero. Aqui estão nossas referências. Obrigado.